A garota, Nabi, descobriu por acaso que seu namorado havia esculpido uma estátua retratando uma de suas poses mais íntimas, e a exibirá no centro da galeria, para que todos a vissem. Quando seus olhos desceram para a base da escultura e viram seu próprio nome escrito ali, o rosto dela imediatamente empalideceu, tomado pelo choque e pela vergonha. Sem o menor constrangimento, o namorado gritou o nome de Nabi, atraindo ainda mais olhares e sussurros para cima dela. Orgulhoso, ele perguntou, como se nada fosse, se a escultura não estava linda. Nabi, tremendo de indignação e vergonha, segurou as lágrimas e fugiu dali às pressas, buscando esconder-se nos corredores, onde desabou em lágrimas. Mesmo vendo Nabi tão arrasada, o namorado não a consolou. Ao contrário, passou a acusá-la, questionando se ela achava que sua arte era vergonhosa e, num tom pretensioso, insistiu que ela deveria enxergar o significado profundo da obra, e não se prender à aparência. Nabi, em prantos, ouviu ainda ele repreender, dizendo que se ela não compreendia sua arte, então não era quem ele pensava que ela fosse, insinuando que ela era uma ignorante e insensível. Confusa e abalada pela manipulação emocional, pua, do namorado, Nabi começou a duvidar de si mesma, achando, por um momento, que talvez estivesse mesmo sendo insensível. No dia seguinte, Nabi contou tudo a duas amigas. Uma delas ficou sem saber o que dizer, achando a situação estranha. A outra, porém, afirmou que aquilo era prova de amor, que artistas agem assim, e que o namorado só poderia estar a elevando ao status de sua musa inspiradora. As palavras da amiga trouxeram a Nabi um pouco de consolo, e ela decidiu deixar o assunto para lá. Contudo, mais tarde, enquanto trabalhava, uma desconhecida alertou Nabi de que seu namorado não era fiel. Sentindo-se inquieta, ela resolveu fazer uma visita surpresa ao ateliê dele, e foi aí que presenciou a traição. O namorado estava beijando outra garota. O mundo de Nabi desabou. Nunca imaginaria que aquele que dizia amá-la seria tão cruel. Depois disso, Nabi, tomada pela tristeza, sentou-se sozinha em um bar. Não demorou muito para que seu ex-namorado, ainda suado depois de praticar esportes, também entrasse no local. Assim que se sentou à sua frente, ele começou a reclamar, cheio de queixas sobre a dureza do trabalho. No entanto, Nabi não revelou a traição que havia testemunhado. Ela apenas observava em silêncio, como quem assiste a um palhaço patético tentando chamar a atenção. Sem fazer escândalos nem pedir explicações, ela apenas entendeu, ali mesmo, que não havia mais sentido continuar. Foi assim, com dignidade e sem mais lágrimas, que Nabi tomou coragem e pôs fim àquela relação tóxica. Sozinha e arrasada, Nabi foi a um bar para afogar as mágoas. E foi lá que, de repente, sentiu alguém tocar seu ombro. Ao virar-se, deparou-se com um homem de rosto bonito e olhar caloroso, e, por um instante, seu coração descompassado esqueceu a dor da traição. O homem, percebendo o engano, pediu desculpas por tê-la confundido com outra pessoa e se afastou. Mas aquele breve encontro já havia gravado uma marca no coração de Nabi. Para sua surpresa, ele voltou e se sentou ao seu lado. Quando o homem perguntou se ela estava acompanhada, Nabi, ansiosa para não perder a chance de conhecê-lo melhor, respondeu apressadamente que estava sozinha. Perguntou, com certa timidez, se ele tinha algum compromisso, temendo que fosse embora. Ele sorriu e disse que havia cancelado seus planos, que agora não tinha mais razão para ir a outro lugar. As palavras dele aqueceram o peito de Nabi. A conversa fluiu naturalmente. Depois disso, os dois começaram a brincar de jogar dardos. Nabi então aproveitou a oportunidade para contar ao homem sobre seu recente término, comentando que agora poderia se concentrar tranquilamente em seu plano de ser intercambista. Casualmente, Nabi perguntou se ele gostava de viajar. O homem respondeu que ainda não havia feito uma viagem de verdade, mas que pretendia sair para explorar no final do ano. Percebendo que sua pergunta poderia ter sido um pouco abrupta, Nabi tentou disfarçar, mas ele não se incomodou, apenas respondeu de forma vaga, dizendo que não importava com quem fosse viajar. Diante desse tema um pouco sensível e constrangedor, Nabi optou por não insistir e continuaram jogando dardos. Como era a primeira vez que jogava, Nabi não tinha muita habilidade, o que fez o homem se aproximar para ensiná-la, segurando suas mãos para guiá-la. Ela não resistiu à proximidade. Sob a orientação dele, Nabi finalmente acertou o centro do alvo e, radiante, sorriu de felicidade. Vendo o sorriso dela, o homem se aproximou e, com delicadeza, tocou o canto do olho de Nabi, elogiando-a. Você fica muito diferente quando sorri. O gesto carinhoso e as palavras doces fizeram o coração de Nabi disparar, como se milhares de borboletas tivessem se soltado dentro dela. Depois que o jogo terminou, por ter perdido, o homem desenhou uma pequena borboleta no braço de Nabi e, ao terminar, soprou levemente sobre o desenho, fazendo a respiração dela ficar ainda mais acelerada. Mesmo assim, ele continuou a desenhar com calma, aparentemente sem perceber o quanto aquilo abalava Nabi por dentro. Quando seus olhos se encontraram, ele se inclinou suavemente em sua direção. Instintivamente, Nabi fechou os olhos, cheia de expectativa pelo beijo. Mas, no momento crucial, o homem parou. Isso deixou Nabi embaraçada e tímida, sem saber como reagir.
Depois, ele saiu para fumar, e Nabi ficou ao seu lado em silêncio, apenas o acompanhando. Foi então que uma mulher embriagada apareceu, pedindo um cigarro ao homem, e ainda falou com ele de maneira insinuante. Uma pontada de ciúme invadiu o coração de Nabi. Ela, que nunca fumava, pegou rapidamente o último cigarro e o colocou entre os lábios, como uma forma silenciosa de afirmar seu território. A mulher, vendo a cena, bufou de raiva e foi embora, resmungando. Talvez tenha sido exatamente esse gesto impulsivo de Nabi que também deixou o homem um pouco desestabilizado. Nabi então voltou a se aproximar dele, mas, dessa vez, sem a mesma expectativa de antes. Sentindo-se insegura, arranjou uma desculpa e disse que precisava ir ao banheiro, afastando-se antes que a situação saísse ainda mais do controle. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Ao voltar, sem querer, Nabi ouviu o homem conversando ao telefone. Sua voz, cheia de intimidade, não deixava dúvidas. Ele falava de forma sedutora com outra mulher. O coração de Nabi despedaçou-se. Ela havia acreditado que aquela doçura e atenção eram só para ela, mas ele agia assim com todas. Sem fazer escândalo, Nabi simplesmente se afastou, com o peito pesado de mágoa. Nos dias que seguiram, mesmo tentando se distrair, Nabi não conseguia parar de pensar no homem. Contudo, ele parecia ter evaporado, não deu notícias, nem reapareceu. Mas o destino, brincalhão, tratou de unir seus caminhos outra vez. Durante uma reunião de colegas, Nabi e o homem se reencontraram. Talvez por orgulho, Nabi fingiu não reconhecê-lo, e ele também não a desmentiu. Foi assim que se apresentaram oficialmente. O nome dele era Jaeyon, e, para surpresa de Nabi, era aluno da mesma escola de arte, apenas um ano abaixo dela. O reencontro trouxe a Nabi uma alegria inusitada. Por um breve momento, ela achou que Jaeyon poderia ser o amor que sempre sonhou. Mas logo a insegurança voltou. Jaeyon era bonito demais, carismático demais. Mulheres pareciam gravitar ao redor dele naturalmente, como a garçonete que lhe dirigia sorrisos calorosos demais. Sentindo-se pequena e deslocada, Nabi pegou sua bolsa e saiu do bar às pressas, com humor no fundo do poço. Quando estava a caminho da escola, Jaeyon a alcançou. Com um sorriso despreocupado, sugeriu que fossem comprar sorvete juntos. Embora ainda estivesse magoada, Nabi não conseguiu resistir ao charme dele e aceitou. No caminho de volta, Jaeyon perguntou por que Nabi havia saído tão de repente da festa dias atrás. Envergonhada, ela não teve coragem de revelar seu ciúme e simplesmente disse que havia bebido demais. Jaeyon, então, parou e, encarando-a com uma sinceridade desarmante, perguntou: "Você não quer mais me ver? Não gosta de mim?" Antes que Nabi pudesse responder, ele bagunçou carinhosamente o cabelo dela, uma mão na cabeça tão afetuosa que fez seu coração disparar. A resposta foi óbvia. Nabi estava cada vez mais perdida na paixão por Jaeyon. Naquela noite, de volta ao dormitório, Nabi não conseguia pensar em outra coisa além dele. Movida pela curiosidade e pelo desejo, aceitou o convite das amigas para um grupo de bate-papo e, aproveitando a oportunidade, foi bisbilhotar o perfil social de Jaeyon. O que viu quebrou seu coração mais uma vez. Não havia passado muito tempo desde que se despediram, e Jaeyon já estava saindo para encontrar outra mulher.